Mas meu nome é Roberto e veio construindo a felicidade baseado no capítulo 25, busquem e vocês encontrarão. Eu falei, minha palestra acaba na oração de São Francisco, vai ser a mais fácil, rapidinho a gente já termina, porque se a gente quer construir a felicidade, e o capítulo diz, busquem e vocês encontrarão, quando a gente lê essa palestra, essa oração, ele vai nos dando todas as respostas, né? Ah, mas eu estou com um pouco de desespero. Opa! Que eu leve a esperança. Que eu seja um instrumento. Então, aqui já tem muita resposta para muita coisa que a gente veio buscar hoje. Obviamente que os nossos desafios aqui nesse planeta é conseguir colocar em prova tudo que a gente já escutou, colocar em prática aquilo que a gente já escutou, aquilo que já nos ensinaram, aquilo que a gente já vivenciou, aquilo que a gente já errou e aprendeu e está errando de novo. Então, eu acho que hoje, onde grande parte aqui veio para o atendimento da saúde, né? Onde grande parte veio buscar saúde para si próprio, mas muitos buscando oração para outras pessoas, né? Mas seria interessante nesse momento, porque eu sei que tem muitos aqui que é muito contexto aqui da casa, né? As pessoas que lá fora vivem pelos outros. Ajuda aqui, ajuda lá, ajuda o outro, e a gente acaba esquecendo um pouquinho da gente. Vamos dedicar esse tempinho para nós mesmos. Vamos botar um pouquinho do egoísmo no sentido bom, tá? Da gente poder desconectar do mundo lá fora, desconectar do mundo material, começar a entender, para quem veio pelas primeiras vezes aqui, para quem está ainda chegando e tendo um pouquinho de contato com a questão espírita, né, com a doutrina espírita, entendemos, acreditamos e vivenciamos que somos espírito, vivemos uma vida eterna e aqui estamos em uma de nossas existências. E quando a gente começa a entender esse contexto, e ele não é um achismo, e ele não é uma palavra, e ele não é alguma coisa que alguém inventou e a gente segue, não, ele é contextualizado, ele é científico, ele é explicado. E é possível e é necessário buscar esse conhecimento. E esse livrinho aqui, que é uma das obras básicas da doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo, de fácil leitura, ele é uma ótima ferramenta para a gente iniciar os nossos conhecimentos. E quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento, mais vai preenchendo um vazio de sensações estranhas que a gente sente, às vezes a gente não sabe por quê. Não há explicação. Muitas vezes não há explicação. Então hoje, aqui, nesse momento, depois se vocês com curiosidade quiserem pesquisar, existem vídeos no YouTube que explicam o que acontece durante a palestra numa casa espírita. Com animações, né? Existem trabalhadores na casa, os médiuns com clarividência, que conseguem enxergar tudo o que ocorre aqui. Não é o meu caso. Mas a certeza absoluta que todos nós já estamos sendo atendidos. Todos. Na dose certa. Só que temos que ajudar a espiritualidade a que eles façam o trabalho. Quanto mais tranquilos, conectados e com a vibração alta, mais fácil. Vamos entender essa questão de vibração que muita gente fala, né? Eu tenho 4 filhos, então eu uso historinhas e metáforas bem bobinhas para poder ensiná-los. Mas vamos imaginar um prédio de 20 andares. Quando a gente está no primeiro andar, de uma vibração um pouquinho mais baixa, mais terrena, mais material, medo, culpa, tristeza, né? Quando a gente quer alguma solução, a gente não consegue acessar o andar de cima. A nossa solução é horizontal. Pensa no prédio, se a gente está lá no primeiro andar, a gente quer uma solução, a gente bota a mão pela janela, para o lado de fora. E dali vem a nossa solução. Se a gente está no primeiro andar, solução de primeiro andar. Se a gente está no segundo, no terceiro, no quinto, no 12º andar de vibração, e a gente quer uma solução, a gente bota a mão na janela, soluções de 12º andar. E isso conta toda a nossa energia, a nossa espiritualidade, as nossas companhias.
Então essa semana eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, e é o nosso trabalho da palestra, deixar vocês mais calmos, subindo alguns andares, para quando tiverem o atendimento na cabine da saúde, a gente possa facilitar o trabalho da espiritualidade. Eu tenho certeza que todos vão sair daqui melhor do que chegaram. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está um pouco... para qualquer coisa na vida, né? O tema da palestra é construindo a felicidade. Quando a gente quer construir qualquer coisa, né? Vamos pensar mais básico de tudo, construir uma casa. O que acontece numa obra, né? É tudo organizadinho. Separa o material para cá, o material para lá, existe um processo, o que faz primeiro, o que prepara, é tudo bem organizado. Se começar a construir uma casa de qualquer jeito, se for eu lá que não entendo nada, começar a construir uma casa, a primeira coisa que eu imagino é que tem que botar tijolo. Vai dar problema, não é o tijolo. Tudo tem o seu momento, tem o seu processo. E quanto mais organizado e pronto estiver, pode vir a chuva, a tempestade, a ventania, que o processo vai estar pronto. E ele vai continuar. E a casa vai ser construída. Qualquer construção. Não é diferente com a felicidade. É a gente primeiro organizar o nosso pensamento. Vamos organizar quem somos nós, onde estamos, à procura de quê e principalmente a razão pela qual eu estou buscando alguma coisa. Pergunta essa que poucas vezes a gente faz. Responder o que a gente quer rapidinho. Responder a razão pela qual a gente quer é um pouquinho mais complicado. Isso seria o propósito, né? Eu quero tal coisa. Qual a razão pela qual eu quero? Então a gente vai organizar um pouquinho isso. Então a gente começa muito entendendo primeiro se a gente sabe onde a gente quer chegar, se estamos aqui. Primeiro, parabéns a todos que conseguiram chegar aqui. Cada um sabe a dificuldade que foi para estar aqui hoje. E se a gente está aqui, é porque a gente está em busca de algo. E se a gente está em busca de algo, o primeiro passo já foi dado. Então já começou a dar certo. E se o tema é a felicidade, é interessante dessa busca saber o primeiro passo. Meu momento atual. Se alguém já teve aí um papo com os coaches, né? Que já foi moda, não sei, estão meio agressivos agora, mas lá atrás eles organizavam muito assim, né? Estado atual e estado desejado. Aonde eu quero chegar, mas principalmente como é que eu estou agora. Como é que a gente está agora nesse momento? Para a gente buscar o que a gente quer. A gente está pronto para a gente buscar o que a gente quer? A gente está organizado para a gente receber o que a gente tanto pede? Então vamos organizar. E as primeiras coisas são o seguinte. A gente tem uma mania danada de se culpar por tudo de errado que acontece. Por tudo de sentimento diferente que a gente sente. Por um nervosismo, por uma tristeza, por alguma coisa, por alguma palavra diferente que a gente falou, a gente já bota o sentimento de culpa nas costas. Vamos entender que a gente vive num universo aí gigantesco. Nosso planeta é uma coisinha muito pequenininha nesse universo. O prioritário está o assunto Deus. Quão prioritário está o assunto espiritualidade? Quanto que a gente está colocando no nosso dia a dia, quão a sério a gente está levando o que é de fato a vida real, né? Então, nesse período todo, quantas horas nos dedicamos à evolução moral e espiritual? Todos nós. Importante pergunta. E não é puxão de orelha, isso é evolução. Estamos aqui no mesmo momento, todos nós, todinhos. Se a gente já tem um pouquinho de conhecimento no mundo da doutrina espírita, a gente entende que o planetinha Terra aqui, a nossa existência, é um confinamento. E não adianta falar nos cantinhos que as câmeras da espiritualidade são bem melhores que as da Globo. Eles estão nos observando. Que a vida é eterna, a vida no lado de fora da casa, ela é a vida real. A vida fora do nosso planeta Terra é a vida real. E a gente não tem acesso, a gente tem que crer, a gente tem que ter fé, a gente tem que vir buscar. E que diferença enorme faz a nossa vida. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Quando a gente vive a vida
com as lentes da vida material e quando a gente vive o mesmo momento com as lentes da vida espiritual. A notícia é boa e talvez não seja tão boa. Depende só da gente mudar as lentes. O capítulo que fala... Eu acho muito legal os títulos dos capítulos do Evangelho, porque eles são... Esse capítulo eu acho que é o que todo mundo tenta abrir rapidão, né? Porque sempre que a gente vai buscar o Evangelho, a gente está buscando alguma coisa. Eu vou ler uma palavrinha lá para ver se me ajuda a conseguir um emprego, para ver se me ajuda isso aqui. Daí tu abre, olha todos os capítulos lá, tem amai os inimigos. Eu falei, não, isso aqui dá muito trabalho. Aí olha outro lá, não deixa... Aí tem um, busquem e vocês encontrarão. Eu acho que é o mais lido. Aí vem o subtítulo, ajudem-se que o céu os ajudará. E o ajudem-se não é no sentido de ajudai-vos uns aos outros, é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então a primeira coisa, se a gente quer que a espiritualidade nos ajude, ajude-te a ti mesmo. Vamos facilitar a vida para o pessoal de lá. Certeza que tem uma equipe espiritual enorme junto com a gente, torcendo, trabalhando muito para que a gente consiga evoluir, entrar no prumo, dentro da construção da felicidade. Se o Big Brother é um programa que pode fazer a gente em uma brincadeirinha, lógico, né? O programa é da mais baixa vibração possível, né? É só julgamento, cancelamento e tudo que tem. Opa, estamos vindo de um carnaval. Acho que não é tão longe assim do que a gente tem de oferta no nosso dia a dia. Hoje estamos aqui convivendo num assunto muito legal, numa vibração muito boa, com uma equipe espiritual muito boa, buscando a evolução muito legal. Não é assim no dia a dia, os ambientes que a gente frequenta não são esses. Como a gente pode fazer então para a gente seguir nessa jornada? Conhecimento. Faço algumas coisas repetidas e se alguém nunca ouviu fica como novidade. Quem já ouviu serve de reforço, né? Um dia um mentor meu, num curso que eu estava fazendo, falou: quando a gente quer passar num concurso, a gente estuda 16 horas por dia. Quando a gente quer ganhar uma grana e um trabalho, a gente trabalha 12, 13 horas por dia. Quando a gente quer ficar bem fisicamente, a gente se dedica em alimentação e exercício várias horas por dia. A gente vem 2 horas por semana na casa espírita. E a gente diz, tô bem. Busquemos, todos nós. Frequência, ritmo, contato, conexão com a vida espiritual. Nós vamos entender que a felicidade é diretamente ligada a isso. Nos olhos da matéria. Não é isso que o Evangelho diz para a gente buscar e encontrar. Para a gente pedir. O que diz, logo que começa o capítulo. Peçam, ajudem-se, que o céu os ajudará. Peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. E para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Jesus Cristo. Não foi ninguém aqui que falou. Deus está sempre, nas nossas pedidas. Se a gente ganha alguma coisa que a gente quer, a gente agradece. A gente agradece. Quando a gente perde, a gente não agradece. A gente esquece. Pedir a Deus, não deu. Então... Talvez meu 5º ou 6º ato seja dizer, me deixou na mão, hein? Mas vai ficar triste, vai ficar bravo, o dia vai acabar, vai chegar em casa e vai contaminar todo mundo, né? Mas quantas coisas a gente pede? Só que é o seguinte, quando a gente ganha, a gente agradece. E depois? Qual a sequência disso? O que a gente faz depois que a gente ganhou e agradeceu? A gente conquista alguma coisa, recebe, agradece a Deus. Nessa sequência toda, o buscar a evolução é ali que a gente está buscando? Busquem e vocês encontrarão. Buscou o material, encontrou o material. Ganhou o jogo, ficou feliz, ganhou um churrasco com chopp.
Acho que o que ele quer dizer ali é uma busca da vida real, né? É a busca espiritual, é a evolução. E se às vezes alguma coisa que a gente pede tanto no nosso dia a dia, a gente ganha, a gente está feliz da vida. Feliz da vida? Nos olhos da matéria isso se chama prazer. A felicidade a gente só encontra nas lentes da espiritualidade. Num equilíbrio, porque somos e vivemos no mundo material. Há o equilíbrio, não podemos negar. Somos e temos uma responsabilidade imensa pelo nosso corpo, nossa matéria e os bens que são nos dados. Muito será cobrado a quem foi muito dado. É dado. Provas da riqueza, da abundância, da saúde e da dor. Provas, provas, provas. Agora, a busca aqui da vida real, às vezes ela acontece com um time que perdeu. Às vezes ela acontece quando dói. Muitas vezes, nesse mundo que a gente vive, ainda de provas e expiações, muito mais vezes a gente encontra quando dói. Então, entendamos que se está doendo, pode ser o primeiro passo. Para que a gente encontre aquilo que nos momentos de alegria e de euforia a gente ainda não conseguiu. A sequência normalmente de quem perde, de quem dói, de quem não conquistou, é um caminho para uma dor que vai aumentando, porque não tem a saída, não tem o conhecimento, não tem ainda o dia a dia da vida espiritual. E muitas vezes aqui é quase o último recurso. Amigo, não sei mais o que fazer. Cara, vamos lá no CEL? Eu acho que eu vou ter que ir. Porque não tem mais o que fazer. Eu acho que nesse momento a turma espiritual vibra, né? Aê, até que enfim. Pô, não precisava tudo isso. E não, quando eu digo CEL, entendam a casa espírita, o conhecimento, a conexão com a espiritualidade, a busca com a vida real do dia a dia da vida eterna. O tempo inteiro a gente é estimulado, gente. O tempo inteiro a gente é estimulado por coisas boas e coisas não tão boas. Por amor e pela dor. O tempo inteiro. Mas são só estímulos. O que de real ocorre é como a gente reage a tudo isso. Qualquer história que vocês pegarem início, meio e fim, vocês vão entender que só 10% é o fato em si. Estava vindo para cá no trânsito, um cara me fechou, daí eu baixei o vidro, xinguei ele me xingou, a gente saiu, parou na delegacia. É uma história. O fato é só 10%. O carro fechou, ponto final. A partir daí foi como eu reagi. Quem decidiu baixar o vidro e xingar fui eu. E o resto da história foi consequência de como eu reagi. Quantos de nós aqui agradecemos pelas coisas boas que já aconteceram na nossa vida e dizemos, olha, naquele dia foi tão ruim, mas se não fosse aquilo, eu não teria conseguido. 10% reagimos tão bem, aprendemos. Se acreditamos na vida eterna, acreditamos que tem um pai, assim como quem é pai e mãe, ou quem convive, ou quem é filho, entende? Tenho 4. Se meu filho está indo no caminho errado, eu converso, eu mostro, eu ensino, e se precisar ser duro, eu vou ser duro. Porque eu não quero que ele vá para o lado errado, é ruim para ele, e lá na frente ele agradece, como eu agradeço ao meu pai hoje. E se acontece na nossa vida, a gente vai achar que o nosso Deus está nos fazendo sentir alguma dor, porque a pergunta é a razão pela qual, ou o que eu vou aprender, ou o que eu ainda não enxerguei. Construindo a felicidade. Quanto a isso, tem mais uma partezinha do Evangelho que fala assim: os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Não adianta ficar em casa rezando para Deus e para a espiritualidade. Existe a lei do trabalho, logo depois a lei do progresso. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Eles vêm lhe mostrar a meta a ser atingida e o caminho que conduz a elas, dizendo-lhe: ande e você chegará. E a pedra que encontrar pelo caminho, você mesmo vai ter que afastar.
Porém, nós lhe daremos a força necessária, se quiser utilizá-la em benefício próprio. Viva o livre-arbítrio. É difícil, não é fácil. Digo a vocês que este momento em que eu estou aqui, talvez eu seja o que mais esteja aprendendo disso tudo. Nenhum momento, em nenhuma frase deste evangelho vai dizer que é fácil. Mas vai dizer que é possível. Que tudo é possível, que sempre é possível. E tem a pedra, é a gente que tira. E eles nos dão a força necessária, se quisermos utilizar. Gente, existe uma ferramenta chamada espiritualidade, de poderes imensos, direto da vida real. Estamos hoje aqui, tendo o primeiro contato, segundo contato, décadas de contato. Que bom que estamos aqui. Não há felicidade sem viver a vida eterna. Santo Agostinho foi um cara que lá atrás vivia muitos excessos da vida, os prazeres. E no meio de um momento muito turbulento foi onde a alma dele foi tocada. E ele teve, e clareou, e ele trocou os prazeres pela felicidade. Santo Agostinho tem livros e textos dele bem legais sobre a felicidade. E ele diz que a felicidade só é encontrada no eterno. Tudo que for passageiro não é felicidade, é prazer. A própria infelicidade é temporária. Hoje, o Nelson, que é o coordenador aqui, foi meu mestre aqui na formação do curso de palestrantes, me mandou um vídeo. E foi muito bonito, porque na palestra o cara falava sobre felicidade, e ele dizia que a infelicidade não é o antônimo de felicidade. Ele é antagônico, né? Porque é a negação. Infelicidade não é o contrário. Infelicidade, o in é a negação. E quando a gente está infeliz, é porque a gente nega a felicidade. É bem diferente de tristeza e alegria, porque é possível ser feliz mesmo estando triste. Tristeza faz parte. Tristeza e alegria são emoções. Infelicidade é a opção de negar a felicidade. Mas é muito difícil, é uma confusão para a gente poder explicar o que é felicidade. Felicidade é tudo aquilo que está no eterno. Eu vou colar um pouquinho aqui, porque tem a questão 614 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado o que é a lei natural, e a resposta é a lei de Deus, única, necessária à felicidade do homem. Única. A lei de Deus, a lei natural, deixar levar. A única necessária à felicidade do homem. Isso é mais nada. Mais nada. Só é infeliz quem dela se afasta. Se a felicidade é de Deus, a felicidade também é eterna. O eterno é que não tem início, meio e fim. Ele é eterno, assim como a nossa vida. E a gente só consegue a conexão e a felicidade, que é um estado de consciência, ou a gente brinca muito, né? Um estado de espírito. Se é um estado de espírito, estamos no lugar certo. Estamos conversando e sendo apoiados pelas pessoas certas. E se a felicidade é um estado de consciência, um estado de espírito, depende de nós. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. E se hoje a gente sai daqui pegando algo que a gente acha que é impossível, já estamos pensando que talvez não é impossível, seja improvável. E se em algum momento a gente ainda pensar, olha, eu acho que dá, já está ganho o dia, já está ganho a noite. Porque dá. Tudo em seu tempo, que não é nosso. Mas, de novo, a lei do progresso do trabalho.
O caminho é nos dado, orientado. As pedras nós temos que tirar. Senão também não tem graça, né, gente? A gente está aqui para quê? Vem para cá, nos dão um caminho, tudo, pedra, tira. Evolui o quê? Se estamos buscando uma evolução moral, é necessário que a gente assuma os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. Mas sem o desespero de achar que em algum momento a gente está sozinho. Nunca. Na alegria tudo vale. Na euforia tudo vale. E na dor? Vai na cabine agora ali, procurar a nossa melhora de saúde, reequilibrar o nosso perispírito da nossa vida espiritual, que se aflora no nosso corpo. Vamos chegar ali e pede. Ninguém tem coragem, né? Quando dói, dói. Euforia e desespero. Sensações que elas são diluídas com o conhecimento e a prática da vida espiritual. Eu uso muito essa palavra, foi o que mais me confortou, o que eu mais aprendi nessa casa quando eu cheguei sem rumo. E hoje eu entendo que a maior sensação que eu tenho no aprendizado da doutrina espírita é a diluição dos meus sentimentos. É a vida material, é a vida espiritual e é o equilíbrio. Numa sequência em que a gente começa lá nos mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, e acabou. Prioridade. Amar a Deus a gente entende hoje, amar e viver e se conectar com a vida espiritual, que é a vida de Deus. Sobre todas as coisas, todas as coisas. Fazendo isso, a gente começa a ter equilíbrio. Tendo equilíbrio, a gente organiza a cabeça, a gente começa a nossa construção equilibrada. Opa! Vamos construir nossa felicidade. Se a felicidade é um estado de consciência. E se eu só a encontro quando eu me conecto com o eterno. Não tem problema festejar. Não tem problema viver o prazer. Tem problema o excesso. É no excesso que o Agostinho caiu. É no excesso que a gente cai. Vamos botar na nossa balança quanto a gente está dedicando ao alimento da alma e quanto a gente está dedicando ao alimento do corpo. 7 minutinhos. Tem mais uma outra parte desse capítulo que é muito legal. Que aqui fala sobre o tamanho da nossa fé e o tamanho de quanto a gente confia na vida espiritual. É o segundo título, subtítulo. Observem os pássaros do céu. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes irão consumi-los. Nem os ladrões vão roubar, pois onde tiver o tesouro que possuem aí, também estará o coração de vocês. Onde guardar o nosso tesouro é onde vai estar o nosso coração. E aí vem a parte bem legal. Observem os pássaros do céu. Alguém já observou? Vamos observar como dá a dica nosso evangelho. Observem os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem. E nem guardam nada em celeiros. Mas o Pai Celestial os alimenta a todos. Será que os homens não valem mais que os pássaros? E no finalzinho fala: busquem primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas lhes serão dadas por acréscimo. Quase que um brinde. Quase que um bônus. Por isso, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Não é fácil. Mas o quanto que a gente simplesmente entrega. A física quântica, para quem gosta um pouquinho, tem o Hélio Couto que ele fala sobre o soltar. Construir mentalmente, é isso que quer? Solta para o universo. Não fica pensando muito. Deus fez o mundo em 7 atos, né? O último dele foi descansar. Não se fala mais nisso. Agora deixa o universo agir. Não atrapalha. Faz igual os pássaros. Dia de amanhã já está resolvido. Só não atrapalha.
E o atrapalhar significa só não bota como prioridade tamanha as tuas necessidades materiais, que vão atrapalhar o andar da lei natural da tua vida real e a vida espiritual. O resto, que é o que a gente mais procura aqui, incluso eu, vem por acréscimo.